Dou-vos as boas-vindas a este vídeo sobre os portos usados pelos protocolos da camada de transporte do TCP/IP. É importante conhecermos o papel dos portos no contexto dos protocolos TCP e UDP. Iremos também ver como um socket permite identificar o ponto terminal de uma aplicação ou serviço específico num anfitrião. E para terminar, veremos como podem ocorrer múltiplas conversações entre dois anfitriões. Um porto é usado pelos protocolos TCP e UDP para identificar conversações entre dispositivos e entre aplicações cliente e serviços de rede. Vamos agora ver exemplos de portos conhecidos que são usados como portos de destino por serviços comuns em servidores. Os portos desta gama vão desde o 1 até ao 1023. Para consultar os principais portos existentes, podem rever o vídeo sobre nodos da rede. Um serviço web que usa o protocolo HTTP responde a pedidos para o porto 80. A aplicação que se liga a este serviço é, por exemplo, o navegador de internet ou browser. Um servidor de FTP dá suporte à transferência de ficheiros e responde a pedidos para o porto 21. Aplicações cliente que se ligam a este serviço são, por exemplo, o FileZilla, o WinSCP e o Free File Sync. Um serviço de e-mail que usa o protocolo SMTP responde a pedidos para o porto 25. Uma aplicação cliente que se liga a este serviço é, por exemplo, o Thunderbird. Cada uma das aplicações cliente referidas vai também ter um porto de origem atribuído para comunicar com o respectivo serviço. O porto de origem será atribuído de forma aleatória dentro da gama 49.152 e 65.535, que é conhecida como a gama dos portos dinâmicos ou privados. Nesta figura, vemos uma possível atribuição de portos de origem a cada uma das aplicações cliente. A terceira gama de portos é designada como portos registados e vai do 1024 até ao 49.151. Estes portos podem ser usados como origem ou destino e são atribuídos a organizações para o registro de aplicações específicas. A tabela mostra alguns exemplos de portos registados para aplicações específicas. Um exemplo importante de uma dessas aplicações é o sistema de gestão de base de dados MySQL, que usa o porto 3306 por omissão. Como vimos no vídeo anterior, os portos são usados tanto pelo protocolo TCP como pelo protocolo UDP. As aplicações a que nos temos estado a referir usam o protocolo TCP. Num vídeo posterior veremos ainda o protocolo DNS que trabalha sobre o UDP. Nesta figura, podemos ver um esquema de comunicação entre aplicações web e de e-mail e os respectivos serviços em execução num servidor. No caso de uma aplicação como o browser, que usa o HTTP na comunicação, este seleciona como destino o porto 80 do protocolo TCP para comunicar com um servidor web. Vemos nesta figura o fluxo em que os dados HTTP são enviados num pacote TCP que é, por sua vez, encapsulado num datagrama IP, que, por sua vez, é colocado dentro de uma trama Ethernet. Quando esta trama chega ao anfitrião de destino, ela é tratada na ordem inversa, até que os dados HTTP são entregues ao respectivo servidor web.
No caso de um cliente de e-mail, acontece um fluxo muito idêntico. Aqui a diferença reside apenas no protocolo do nível de aplicação que é usado. Neste caso, está a ser usado o SMTP com o porto de destino 25. No destino, o respectivo servidor de e-mail receberá os dados SMTP. A combinação entre um endereço IP e um porto é designada como socket. Um socket identifica um ponto terminal de uma ligação entre os portos de duas aplicações. Um socket é constituído por três partes: o protocolo, o endereço IP e o porto. Os sockets são criados a pedido das aplicações e serviços e são mantidos pelo sistema operativo. Uma aplicação pode manter em simultâneo múltiplas conversações, criando um socket distinto para cada uma delas. Aqui vemos um socket de origem ou local formado pelo protocolo TCP e pelo par 192.168.1.5 1099 e um socket de destino ou remoto formado pelo mesmo protocolo TCP e pelo par 192.168.1.7 2.80, que corresponde a um servidor web. Vejamos, a título de exemplo, como nesta figura, uma situação onde ocorrem duas conversações em simultâneo entre dois anfitriões. Uma conversação ocorre entre o cliente FTP e o respectivo servidor, enquanto que a outra ocorre entre o browser e o servidor web. Em ambas é usado o protocolo TCP. As aplicações cliente partilham o endereço IP do NIC do seu anfitrião. De forma similar, os serviços remotos usam o mesmo endereço do NIC do servidor. As aplicações distinguem-se, neste caso, apenas pelo porto. O mesmo acontece com os serviços presentes neste exemplo. De notar que as aplicações ou os diferentes serviços poderiam estar a usar protocolos distintos. Assim, podemos perceber como, através dos sockets, é possível ter múltiplas conversações a ocorrer em simultâneo num mesmo computador. No lado do servidor, de acordo com o socket de destino da mensagem, esta é entregue ao serviço respectivo. Se o serviço enviar uma resposta, então vai usar como seu socket de destino aquele que foi o socket de origem do pedido. Neste vídeo, abordamos o funcionamento de portos e sockets, usando os protocolos da camada de transporte do TCP/IP. Até breve.